Olá pessoal do canal Brasil Notícias, sou Hilgley Fagundes, 19 de agosto de 2019. Olha, canal Brasil Notícias, se inscreve no link da descrição que tem aí, ó, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Gente, uma ótima semana pra você, segundona, né? Bom, galera, é o seguinte, olha só, Alexandre Garcia vai falar com a gente aqui, vai explicar um pouco sobre esse assunto que tem dado uma polêmica danada, que é a questão da Amazônia, né? Bolsonaro tá com as ideias aí de mexer na Amazônia, e aí a esquerda caiu de pau, veio uns países aí cancelaram um tal de um fundo que eles estavam mandando pra cá, né, e não vai... Aí você fala, pô, mano, Bolsonaro ferrou tudo. Bom, você vai entender já já toda a maracutaia por trás desse negócio. Dizem que Bolsonaro quer entregar o país aos Estados Unidos. O que não te contaram é que o PT já tinha entregado o Brasil a esses países e você vai entender o porquê. Esse fundo da Amazônia é simplesmente um investimento e não é pela questão de manter a Amazônia viva. Você vai entender já já o porquê. Olha só. Eu prometi para vocês, queria falar sobre a cabeça do cachorro, né? Aquele desenho no mapa que parece uma cabeça de cachorro, que fica lá num cantinho noroeste do Presta Brasil, atenção. Fronteira com a Venezuela e com a Colômbia. É o município de São Gabriel da Cachoeira. Ele tem 109 mil quilômetros quadrados. Isso significa que é maior que alguns países europeus. Um município. E é maior que 6 ou 7 estados brasileiros. Por exemplo, é maior que Santa Catarina, maior que Rio de Janeiro, maior que a Paraíba. Um único município que tem, parece que tem 40 e poucos mil habitantes, 44, 45 mil habitantes. E a maior parte são indígenas. Inclusive é um município em que há, além do português, há 3 línguas oficiais que se pode falar, se pode escrever, né? E que se aprende na escola. Em São Gabriel da Cachoeira, escolas, aliás, tradicionalmente mantidos, por exemplo, pela congregação dos salesianos, né? Fazendo um brilhante trabalho por lá. Mas, enfim, sabe o que tem lá? A maior reserva de nióbio do planeta Terra. Vocês estão entendendo por que essa onda toda sobre a Amazônia? Pois é, esse é um dos motivos. Nióbio é essencial para fazer ligas que tornam Presta atenção aí, objetos mais leves e muito mais resistentes, né? E é muito bom, inclusive, nas composições aí de ligas metálicas e instrumentos de alta tecnologia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu revi uma reportagem do meu amigo Fábio Panuzio, na Band, feita anos atrás. Ele está num avião, desembarca na pista, lá no aeródromo de São Gabriel da Cachoeira, e entrevista as pessoas que chegaram. O avião estava cheio. Aí entrevista um canadense, pergunta: o que você veio fazer aqui? O canadense: eu vim passear. Pergunta para uma outra pessoa, um europeu, uma moça europeia: eu vim aqui ajudar. Mas ajudar quem? Ajudar quem precisar de ajuda. Vocês estão entendendo, né? Quais são os objetivos estrangeiros sobre a Amazônia, né? Tem um lado que diz assim: opa, não aumenta a produção pecuária e agrícola, porque senão vocês vão acabar com a nossa, né? E vão derrubar os preços no mundo, vão vender muito mais, né? Então, não façam isso. Aqueles americanos que têm aquela campanha florestas lá, agricultura aqui, lavouras aqui, né? É mais ou menos isso. Agora tem lá, e as ONGs e algumas ONGs religiosas também estrangeiras não gostam, porque estamos lá, nós estamos lá de olho. 2ª Brigada de Infantaria de Selva, Comando de Fronteira do Rio Negro, 5º Batalhão de Infantaria de Selva, 21ª Companhia de Engenharia de Construção, Destacamento de Controle do Espaço Aéreo, Destacamento de Aeronáutica, Destacamento da Comissão de Aeroportos, Destacamento da Capitania dos Portos. Está garantindo que aquilo lá é nosso, a Amazônia é nossa. Bom, como eu prometi, falei sobre esse assunto, só para falar para vocês, né? Quase 3 bilhões de toneladas de nióbio lá na cabeça do cachorro. São Gabriel da Cachoeira, município que é maior que países europeus. Gente,
O que isso aqui mostra para nós brasileiros? Vou explicar para vocês em rápidas palavras. O verdadeiro objetivo desses países que estão investindo na Amazônia, com esse tal de fundo raio do que o parta, não sei da onde, que choveu lá na casa do chapéu. Eles não estão investindo nisso daqui porque a Amazônia é o pulmão do mundo, porque a propaganda do PT é essa. Ai, a Amazônia é o pulmão do mundo, não pode mexer na Mata Amazônia. Estão lá choramingando porque Bolsonaro quer pegar os índios e fazer dos índios brasileiros e não moeda de troca, nem essas coisas do tipo, nem usá-los como escudo. Vocês viram esses dias aí, só abrindo um parênteses, o pau que deu, né? Inclusive culparam o Bolsonaro pela morte daquele indígena, né? Que esses dias apareceu lá morto lá, e aí disseram que a culpa foi do Bolsonaro, porque o Bolsonaro estimulou a invasão, o ódio, não sei o quê, porque foi não sei quem lá, e papa. Resultado, o laudo diz que o cara não sofreu violência. Não houve assassinato. Olha o que a esquerda faz, gente, como é que a esquerda é vil, é podre. Tá aí, a própria Folha, a revista, o jornal, o papel higiênico, sei lá, o pano de chão, né? O papel de enrolar peixe na feira, que publica aí as coisas contra o próprio Bolsonaro, publicou a matéria afirmando que o laudo identificou que não houve assassinato, que o cara não morreu assassinado. Como Dona Gleisi Hoffmann chegou a dizer, o Bolsonaro tem que dar explicações, por causa dele o cara morreu. Essa é a nossa esquerda, é para isso que eles querem os índios. Não é para dar uma boa vida para os índios, não é para integrar os índios à sociedade, não. É para usá-los como massa de manobra, tá? Então, esclarecido esse ponto, vamos para o ponto da Amazônia, que também envolve os índios. Vejam só, esses países, a Alemanha, a Noruega, a Noruega, me atrapalha toda vez, a Noruega e a Alemanha mandaram um recado pro Bolsonaro. Bolsonaro, nós não investimos em países que desmatam, nós não investimos em países que acabam com floresta, nós não investimos. Então estamos suspendendo o din-din que vai para aí. Aí Bolsonaro mandou um recado de volta. Nós não precisamos do seu dinheiro para sobreviver na questão da Mata Amazônica. Aí vieram alguns esquerdopatas, malucos, xarope, doidos, né? Alguns, enfim. E aí começaram a xingar o Bolsonaro, esculhambar, dizendo que o Bolsonaro está acabando com o investimento, que o Bolsonaro quer desmatar a Amazônia, que o Bolsonaro quer acabar com o nosso... aquela choradeira toda. O que eles não contam é a hipocrisia desses países como Alemanha e Noruega e outros países. Você quer saber de uma coisa? Olha a frase que eles usaram. Nós não investimos em países que desmatam, que acabam com as florestas. Certo? Bonito, né? Comovente. Dá um ar assim, nossa, maravilhoso. O que você não sabe, brasileiro? O companheiro, né? Você que é petista aí, que abraçou essa causa, que defendeu, que disse realmente Bolsonaro tá passando a serra elétrica, não pode, isso aí, a Alemanha não tá mais investindo porque ela é primeiro mundo e não sei o que. Aí vocês estão que nem um bando de formiga tonta, nem barata, é formiga tonta defendendo uma coisa que vocês nem imaginam que por trás é um golpe. A Alemanha é um dos países que mais queima madeira, que mais transforma madeira em carvão. Você sabia disso? Não sabia, né? Eu acho engraçado, eles defendem a nossa Mata Amazônia, mas no país deles eles estão consumindo tudo. A energia deles lá, boa parte da energia deles lá, é na base do carvão. Para você que não sabe, que é leigo, a gente precisa esclarecer, carvão vem da madeira, madeira vem do pé de pau. Como é que no Nordeste? Vem do pé de pau, da árvore, sabe o que é o A gente tem que falar assim, porque tem gente que não sabe entender as coisas de canto, tem que falar assim, meio que nem o povão, é árvore, da árvore, sabe? Então, aí o cara derruba a árvore, cai o pé de pau, eles pegam, levam lá pro negócio que eu esqueci o nome agora, mas enfim, embaixo da terra lá, bueira, me lembrei, bueira, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Bueira, e aí a madeira se transforma num processo lá de queimar ela, vira calvão, tá? Vira carvão. O que acontece? Eles usam isso nas caldeiras. Você vai na Alemanha, você entra, por exemplo, num prédio, né?
Você vai lá no subsolo do prédio, tem uma sala chamada Sala da Caldeira. É para os caras enfiar carvão lá dentro para gerar energia, calor, um monte de coisa, né? Mas eles estão investindo no Brasil, cara. Eu não entendo. Quer dizer, eu entendo, né? Você talvez não tenha percebido. Aí eles investem no Brasil, na Mata Amazônica. Aí você fala, pô, meu, como é? Agora eu fiquei confuso. Como é que os caras estão derrubando tudo lá e vem investir aqui? Simples, gente. Como dizia o nosso querido Enéas, eles não estão preocupados com o bem da Amazônia. Eles estão preocupados com os bens da Amazônia. Como o nosso Alexandre Garcia falou, ele só usou um exemplo, o nióbio. Gente, nós somos a maior reserva do mundo em nióbio. E os caras lá não têm nióbio. Eles têm que comprar nióbio de algum lugar. E da onde que eles vão comprar? Aqui, ó, nós. Só que tem um problema. O PT formou um esquema tão bem feito, aparelhou o sistema tão bem aparelhado. Você viu ele falando lá das ONGs estrangeiras? Quer dizer, ONGs estrangeiras vêm para o nosso Brasil mandar nos nossos minérios, pô. Aí depois vem esse papo, porque o Bolsonaro quer entregar, o Bolsonaro quer entregar o Brasil para os Estados Unidos. O Brasil já foi entregue, gente. O governo PT entregou o Brasil, é por isso que eles estão por aqui com o Bolsonaro. Que o Bolsonaro está recuperando o que é nosso. Você nunca viu dizer, né? Você nunca viu dizer que um país, enquanto o governo petista estava no poder, que um país rendeu 10 milhões, 150 milhões de reais por ano em um aluguel de alguma coisa como a base de Alcântara. Não, você só vê dizer que o Brasil mandou para ali, mandou para acolá, mandou para não sei para onde, mandou. Isso você ouviu dizer. Dinheiro para Cuba, Venezuela, Nicarágua, e um monte de país aqui, Bolívia, Uganda, tudo isso você ouviu dizer que o Brasil mandou dinheiro. Agora você dizer assim, ó, fizemos alugamos tal setor que gerou emprego, que gerou um monte de coisa, isso você não vê dizer. Nós temos um complexo, eu queria lembrar qual foi o estado, rapaz, eu não vou entrar nisso não, porque eu lembro do acontecimento, mas eu queria dar o nome do estado para vocês, que foi criado até um polo, uma cidade foi criada, hoje está abandonada, entregue às baratas porque começou e o PT roubou e o povo ficou sem dinheiro, tiveram que cada um voltar para suas casinhas, a cidade está lá abandonada. Foi criada em prol de um polo, não estou lembrado se foi um negócio de um porto, não sei se foi um negócio de uma indústria, não estou lembrado do que foi. Mas ia ser se o negócio tinha gerado muito emprego, resultado, acabou no M, bem grandão. É assim, no governo petista, a gente só ajudava e pagava. Aí o que acontece? Cento e poucos milhões por ano, nós vamos ganhar dos Estados Unidos. E ainda tem gente que vem com os papinhos, porque não sei o quê. Cara, lê o contrato, eu li, tá? Posso falar porque eu li. E aí o que acontece? A Amazônia é a mesma coisa. Entregaram a Amazônia. Vocês lembram do Lula? O Lula no governo dele, não sei se foi no primeiro ou foi no comecinho do segundo governo dele, ele queria privatizar a Amazônia. Ah, você não vai lembrar disso não, né? Você vê como é a hipocrisia do PT. Eles quiseram privatizar a Amazônia. Chegaram perto de entregar a Amazônia por cerca de 30 ou 50 anos para um país estrangeiro explorar. Agora eu pergunto para você, por que naquele tempo privatizar era bom e por que agora o Brasil, se utilizar do seu recurso, é mal? A hipocrisia do PT, gente, da esquerda é inadmissível, é incalculável a cara de pau deles. A Alemanha, Nicarágua, esses países, Noruega, não estão investindo no Brasil porque querem manter a Amazônia, a floresta bonitinha, a flora bonitinha, não, gente. Eles querem investir na nossa Amazônia porque na hora que os pés, vamos usar a palavra, que os pés de pau acabar lá no país deles, quando eles derrubarem tudo que puderam derrubar, o que eles vão fazer? Eles vão vir pro Brasil. Aí você vai falar, pô, mas aí vai ser bom, porque a gente vai vender para eles. Olha o dedinho. Não. Sabe por quê? Nós vamos ter uma dívida com esses caras. Esses caras bancaram anos e anos desse fundo sem fundo que afundou, enfim, lá pro fundo, tudo, né?
E aí, vamos chegar aqui, ó, nós ajudamos vocês, então vocês vão ter que fazer um precinho barato, preço de banana, né, pra gente aí, e acabou. E o que o governo tem que fazer? Vai ter que fazer, vai ter que... O que o Bolsonaro quer fazer? Quer acabar com esse vínculo, quer recuperar o que é nosso e dizer, ó, isso aqui é nós. Nós é que vamos produzir, nós é que vamos vender, nós é que vamos criar matéria-prima. Vocês querem comprar? Compre de nós. Vamos comprar de nós, não vamos pegar da gente, não. O Brasil... Vocês têm uma ideia? No governo PT e Lula, Dilma e Lula, estavam entregando o país para os chineses. Os chineses estavam querendo comprar algumas partes aqui do Brasil. Vocês imaginam, gente, o que é isso? Chegaram vias de quase fechar acordo. Não, mas vamos aí, porque a Alemanha suspendeu, porque a Amazônia é o pulmão. Pulmão coisa nenhuma, gente. Eles não estão preocupados com o bem que a Amazônia faz ao mundo, não. Eles estão preocupados com o bem que os recursos da Amazônia vai fazer ao bolso deles. É isso. Não se enganem com esse papo da esquerda, dessa choramindeira, esse choramingo da esquerda, não. A Alemanha está acabando com as florestas lá. Porque lá, como é muito frio, os caras precisam de aquecimento. E carvão. Pode pesquisar aí pra você ver, pra não dizer que eu tô mentindo. Pesquise, não vai pelo que eu falo não, pesquise aí, dá uma olhadinha. Aí vem com esse papo que não investe em país que desfloresta. Pô, eles são os que mais desflorestam. Ou a Noruega vem com o papo, porque a natureza é o país que mais mata a baleia. E fala em questão de natureza. E aí? Fala pra mim. Não, gente, é o cara ser muito burro, né? Acreditar no papo da esquerda, porque o papo é bonito. O único problema do papo deles é que é só papo. Eles usam os índios, eles usam os direitos humanos, é porque não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, acorda. Nós temos um recurso incalculável naquela Amazônia. Se o Brasil fizer um trabalho decente, consciente ali, como o Bolsonaro quer fazer, nós não perdemos a nossa Amazônia e ainda temos direito a usufruir dos nossos recursos. Você viu que o Alexandre falou? ONGs estrangeiras no nosso país, querendo determinar o que a gente deve ou não fazer nas nossas terras. E vocês acham que essas ONGs vieram hoje para cá, no governo Bolsonaro? Ó o dedinho, não. Você sabe qual foi o tempo que mais ONGs vieram para o Brasil? Governo PT. É simples você descobrir isso, cara. Você só não enxerga a verdade se você não quiser. Agora tem gente que não quer, né? Eu publiquei uma matéria um tempo atrás aí do Queiroz, né, que foi um negócio aí que foi um fake, inclusive. Não estou aqui defendendo o Queiroz, mas nessa matéria foi um fake. Eu sou um dos primeiros a ser a favor que o Queiroz seja investigado, né? Aqui a gente não tem, como diz muitos pessoal dos nossos comentários aí, nós não temos políticos de estimação, porém nós também não vamos atacar os caras como a esquerda faz, de forma sórdida, não. Se o cara deve, tem que pagar, né? Mas aí teve uma matériazinha aí que eu trouxe, né? Aí eu não coloquei que era fake, eu só coloquei que o título da matéria. Na matéria eu explico que é fake depois. Mas aí teve gente que hoje, 6 meses depois, veio comentar o negócio como se o negócio fosse verdade, gente. Caraca, meu. E a própria Folha, se não me engano, eu estava publicando uma retratação da Folha. Se eu não me engano, ela estava publicando uma retratação. Ela publicou a matéria, depois ela se retratou. Pois o cara, eu lendo a retratação, o cara veio criticar a matéria como se eu estivesse lendo a primeira matéria. Eu falei, gente, eu nem vou comentar, nem vou responder pelo seguinte, que se o cara não conseguiu entender que a matéria se referia a uma retratação da própria Folha que publicou a matéria errada, ou, não vou dizer, eu não vou ser leviano não, né? Vamos dizer que ela se enganou na primeira matéria, depois foi lá e publicou a matéria certinha retratando, o cara não conseguiu entender, eu que não vou explicar pra ele, não adianta. Tem gente que não adianta, não tem como. Você pode, né, mostrar que tá de dia, eles não tá de noite. Ele fecha o olho que é pra ver que tá escuro, né? Pra dizer que tá escuro, não tem jeito. Mas toca o barco. Então o que acontece? O nosso Brasil estava sendo entregue, nós estávamos vendendo o país para a Alemanha e outros países a desculpa é o fundo da Amazônia, mas na verdade de fundo não tinha nada.
É só eles garantindo que lá no futuro eles iam usufruir a preço de banana de um recurso valiosíssimo no Brasil, o nióbio. Isso aqui, gente, serve para a indústria automotiva, serve para a indústria eletrônica, serve para a indústria hospitalar, fábrica, siderúrgica, para tudo. E só nós no Brasil temos a maior quantidade do mundo. E o presidente Bolsonaro quer usar isso daí. Isso gera emprego, isso gera renda, isso vai gerar muita economia para o Brasil, e é por isso que o PT e a esquerda não quer. Porque o que eles fizeram durante os 16 anos deles? Acabaram com a renda do brasileiro, acabaram com o emprego, acabaram com a economia. Tudo que o Bolsonaro está tentando fazer, trazer de volta. Eles não querem um Brasil independente, eles não querem um Brasil livre, eles querem um Brasil para servir como recurso para os países comunistas ao nosso redor. Essa é a verdade, gente. Acordem para a vida. Não se iludam. Esse é o papel do Fundo da Amazônia. Esse dinheirinho que vem é garantindo a esses países que na hora que esgotar o recurso no país deles, eles vão poder pegar com a gente a preço de banana e explorar o brasileiro. Não pense que é outra coisa, não. Eles suspenderam esse fundo aí porque eles viram que o Bolsonaro se ligou na manobra e falou: cara, vamos suspender isso daí porque senão a gente vai estar investindo dinheiro à toa. Aí lá o presidente vai começar a vender isso daí a preço normal e a gente vai ter que se lascar. E tem que se lascar mesmo. O Brasil é nosso. O país é nosso. Tem ONG que vem do raio que o parta aqui para dizer que... essas ONGs são uma desgraça no país. Gente, Canal Brasil Notícias. Fui.